Seja muito bem-vindo, boa tarde para você que está assistindo a gente aqui no Entre Família. É um prazer entrar na sua casa e falar mais um tema super importante que a gente vai abordar hoje no programa. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Thiago. Boa tarde pra você aí. Olha lá, dá um espacinho pra gente ir nesse sofá, viu? Pega esse controle remoto. Agora nós vamos fazer o seguinte com esse controle remoto, tá? Vamos colocar embaixo da almofada. Colocou? Não mexe até o final desse programa. Não tira ele daí até as 4 da tarde. É um compromisso que nós temos aqui hoje, viu? Nada disso, viu? Agora é o seguinte, hoje nós estamos falando sobre o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro. Se você já abriu as suas redes sociais, ou se você tem um vizinho que é, engajado, ele já gritou ali pela sacada, falando, opa, hoje é o Dia da Consciência Negra, bom dia pra você. E nós estamos aqui para reforçar a consciência negra, né? Agora, com certeza, Carol. A gente vai falar de aspectos aqui positivos, mas também tem algumas coisas que precisam mudar, né? Sempre tem. Tem muita coisa que precisa mudar, desde o descobrimento do Brasil, ou de qualquer cultura, porque essa questão não é só brasileira, é um tema mundial. Então a gente vai abordar um pouquinho. E a melhor coisa, Carol, é a gente também dizer não só do problema, mas como que a gente tem se posicionado para solucionar esse problema. Exatamente. Estamos avançando, viu, gente? Vamos trabalhar assim no otimismo. Vem comigo que vai dar tudo certo. Estamos avançando nesse aspecto aí. E hoje nós temos aqui um profissional, um sociólogo para nos ajudar. Tem personagens, tem a nossa jornalista, a nossa amiga aqui da Rede Novo Tempo. Vou deixar só para depois, Daqui a pouquinho, surpresa. Daqui a pouquinho que você vai conhecer o nosso pessoal aí. Agora é importante que você saiba um pouco da história. Vou pegar aqui minha cola, você vai acompanhando aqui comigo, viu? Porque, Thiago, você sabia que essa questão do Dia da Consciência Negra tem a ver com a morte de um grande ícone aí dessa história? Será que é o Zumbi? É o nome dele. Olha aí, até que eu não faltei as aulas de história não, Carol? Até que não. Olha só, aproveitar e mandar um abraço pro meu pai, ele é professor de história, Opa! pastor também, mas é professor de história por profissão. Então, um grande abraço, pai, aí. Um abraço. E conhecer a história é tudo, né? Carol. É muito importante. Então, o Zumbi, ele faleceu foi morto em 1695 e ele foi um ícone da história da resistência do povo negro e é por isso que hoje nós falamos um pouco sobre esse assunto. Você vai saber um pouco mais sobre quando foi instituído, que foi em 2011, né? Instituído esse que deveria ser um feriado, não, eu acho que deveria ser um feriadão, né? Deveria, Não Jacareí não é, mas... Não devia nem estar aqui, tá de feriado. Todo mundo hoje em casa, mas olha, tem alguns lugares que são... que param aí, mas independente se é ou não feriado onde você está, você pode parar um pouquinho para pensar e refletir com a gente um pouco sobre essa questão da consciência negra, viu? Exatamente. Viu que tá especial o programa? Então, não pode sair Não pode. Olha só, você já pegou o controle que estava embaixo aí que a Carol mandou esconder? Se não pegou, então deixa ele guardadinho. Mas, Carol, é super importante a gente saber também, será que ainda existe, depois de tantos anos de descobrimento do Brasil, será que ainda existe racismo no Brasil? Será? Tem gente que diz que não. Pois é, será que esse racismo, talvez ele é velado? Porque a gente escuta muito falar sobre isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é uma cultura que tem um racismo muito aflorado, e a gente fala que no Brasil não tem, mas... será que não existe mesmo? Vamos falar um pouco sobre isso hoje, hein? Vamos compreender o que será que é o racismo, já que é crime, né? A gente sabe que é crime, mas o que é o racismo? Ele existe ou não? O que é racismo velado? Vamos conversar sobre esse assunto? É hoje aqui no Entre Família. Você já sabe que esse intervalo é tão rápido, não dá tempo de você nem beber água, viu? 30 segundos e a gente já volta. Já voltamos, eu falei que era rápido, menina. Não sai daí, fica pertinho aí com a gente. Hoje é 20 de novembro e nós estamos falando sobre o Dia da Consciência Negra, viu? Agora, eu quero conhecer um pouco de você aí, o que você sabe sobre o assunto e que você interaja com a gente. Viu, Thiago? Eu quero saber o que essa pessoa vai falar aí pra gente, porque eu quero saber qual é a pergunta do dia hoje, mesmo, que eu já esqueci, banana olha aqui, só, nem lembro o que é. O que você tem feito para mudar essa realidade tão velada ou tão descarada aqui no Brasil? O que você tem feito para mudar essa realidade? Tem aí essa questão do preconceito, discriminação. Já ouviu falar desse termo racismo? Você sabe o que você tem feito aí na sua comunidade ou o que é possível ser feito para mudar essa realidade? Você vai mandar para o DDD 12 98315 0249 é o nosso número, viu? Anota aí, 98315 0249 e nós vamos falar hoje sobre esse assunto e
queremos e contamos com a sua participação. Com certeza. E a gente vai também lá para Brasília, capital do nosso país, Opa! para falar com a nossa repórter Ana Passo. Ela já está lá posicionada e a gente vai conhecer um pouquinho mais lá do Centro de Convivência Negra, lá na UNB. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer um pouquinho desse Centro de Convivência, Gosto beleza? de viajar, viu? Pois Viaja com a gente. Vamos lá para Brasília hoje ainda, viu? Mas antes de ir para Brasília, nós temos que ir aqui para nossa sala Vamos lá. apresentar os nossos chegar aqui. convidados de hoje. Temos aqui muitos convidados especiais, sempre especiais, né? Sempre especiais. Olha, tem uma aqui, Carol, que eu vou apresentar essa. Você apresenta... Já vou começar com ela. Posso? Pode ir, vai lá. Com a permissão dos nossos visitantes, eu Primeiras quero começar. damas. Primeiras damas. Primeiras damas. Louise, essa figura engraçada, mas assim, além de engraçada, muito inteligente. É muito legal ter você aqui, representando a negritude do Brasil, tá bom? Você, Carol, aqui, e o nosso convidado daqui a pouquinho vai ser apresentado. Veio diretamente de Salvador para falar com a gente. É um prazer ter você aqui, viu? Gente, o prazer é todo meu. E um prazer ser apresentada por você assim, dessa forma. Obrigada, fico Um lisonjeada. abraço ali, um cheiro pra galera de É La um Bahia. cheiro, Quando ele falou um abraço, eu falei, um abraço. Não, um abraço São para Paulo. se Não, localizar é em São cheiro. Paulo e o cheiro pro Nordeste. Na terra da Pois é, Acarajé. cheiro. E ao lado dela temos aqui Francisco Carlos Ribeiro, que é teólogo, historiador, é isso? Né, pedagogia. Gente, não vou tentar isso aqui não, viu? Mas ele tem mestrado em História pela PUC São Paulo, seja muito bem-vindo. Não é a primeira vez que você senta aqui na nossa roda de conversa. Isso, um prazer estar aqui novamente, né? Obrigado pelo convite e espero contribuir com informações, dados e análises para nós esclarecermos e entendermos melhor essa questão do racismo ou dos racismos, né, que existem no mundo e aqui no Brasil especificamente. O professor sabe que história é uma das poucas matérias que eu não reprovei na escola, então é Fiquei bom para sabendo mim. que É um, Ele vai bem, ele vai é bem. um tema então. bom, eu gosto pelo menos. É isso aí. E nosso convidado aqui de hoje, Claudinei Correia, que é gestor em recursos humanos, especializado em políticas afirmativas. Seja muito bem-vindo, Claudinei. O prazer é meu estar aqui com vocês. Né, Carol? Quero agradecer o convite de estar nesse momento tão ímpar sobre esse tema tão importante que é a desconstrução do preconceito, né, no Brasil. Excelente. E também aqui com a gente, Carol, hoje, essa figura que tem vindo já de vez em quando aqui no programa Entre Família. Dispensa apresentações, Já mas a está gente entre família. quer... Nós já estamos tudo entre família, né? Esta é a sala da minha casa, eu quero dizer. Primeiro é a casa do pastor Alceu, mas depois é a minha, entendeu? Felipe Amorim, pastor Felipe Amorim, muito prazer ter você aqui com a gente, viu? Obrigado pelo convite, é bom estar aqui com vocês, é bom estar com vocês aí de casa também. Já que a gente está aí começando sempre pelas damas, né? A Luiz Maiana é jornalista, mas também é filha, é esposa, vivenciou a sua raça, ou enfim, tem muitas experiências para compartilhar aqui com a gente, né? Como é que você lidou, ou se você já passou por algum tipo de racismo, Luiz? Olha, vocês perguntaram aí no início do programa, né, se realmente o racismo Será que existe ainda hoje. E agora você me pergunta, você já passou? Eu posso te dizer assim, eu passo. Infelizmente, a gente passa por questões de racismo. Posso dizer até, me arriscar a dizer que quase todos os dias. De uma forma estrutural, porque às vezes a pessoa é racista com a gente sem perceber, sem ter consciência que aquele comportamento é racista. De uma forma velada, como vocês também comentaram no início do programa, sim, infelizmente isso também existe. E às vezes de uma forma bem expressa mesmo, viu? Porque ainda tem pessoas que não têm noção do perigo do racismo, que não têm noção de que é uma conduta criminosa. Sim, é crime cometer, né? Racismo, injúria racial é crime, que isso fique bem claro. Então, e ainda, infelizmente, existe uma parcela da nossa sociedade que sim, que age de forma discriminatória. Francisco, a Luísa, ela falou de alguns termos aqui, né? E a gente consegue, quem sabe, esclarecer. Ela falou de racismo velado, estrutural. Tem diferença? Então, eu gostaria de deixar três termos que são às vezes usados como sinônimos, eles não são exatamente sinônimos. Preconceito, discriminação e racismo. Preconceito as pessoas têm. Preconceito com alimento, com um tipo de roupa, com estrangeiros, né? O tipo... Até pela etimologia da palavra, né? É um prejuízo que você faz sem conheço. conhecer, né? Uma coisa que ajuda a acabar com essas três coisas é o conhecimento. Quando você conhece, né? Por exemplo, eu sou professor, às vezes no primeiro dia de aula eu olho certos alunos,
não gostei, tive um preconceito com aquele aluno. Mas depois, convivendo, você fala, não, eu tive uma impressão errada. Inclusive, eu tive que pedir desculpas para um aluno meu, que já é meu aluno há alguns anos, e eu falei, olha, eu pensei que você era desse jeito, e agora eu estou conhecendo você mais de perto. Puxa vida, você é uma pessoa assim, assim, assim. Até a gente fez mais amizade agora. Então, o preconceito, ele existe. Por quê? Porque existe uma formação. Todo mundo tem uma formação. Existem preconceitos religiosos, né? Eu não falo com tal pessoa de tal igreja ou de tal sistema religioso. A discriminação já é uma coisa mais complicada. Porque, por exemplo, vou pegar o exemplo da sala de aula, que é uma coisa que eu convivo, né? Então, aquele aluno, especificamente, eu vou corrigir a avaliação dele diferente, com mais peso, né? Com mais rigor. A discriminação é como se eu tivesse tomado uma atitude diante Isso, do meu aí preconceito. já começa uma atitude. Tá. O preconceito é uma coisa interior, tá? Que agora ele pode aflorar, né? Agora o racismo não, o racismo é uma coisa pior, que junta os outros dois. Como assim? O racismo é uma coisa sistêmica, como ela falou aqui, estruturada. E o racismo ele ocorre dentro da disputa do poder. É que quando você fala sistema... Peraí, vamos com calma aqui comigo. Vamos Deu um com nó, né, Carol? calma. Como você Eu diz, dou já nó, deu deu um nó. nó aqui, gente. Peraí, falou sistêmico, estruturado, palavras difíceis. Vamos entender aqui como é que é essa questão aí. Então, o que seria o racismo estrutural? Tá. Né? Tem até um livro interessante que deve ser lido sobre isso. Por exemplo, o estrutural ele está nas instituições, ele está o Estado, né? O Estado ele sistematiza uma prática racista. Por exemplo, um lugar onde o preconceito, não digo, mas o racismo ele pode ser perpetuado dentro da escola. Através, por exemplo, história, né? Você pode apresentar o zumbi de um jeito, mas você pode apresentar de outro jeito. De um jeito que você possa levar a crítica, ao pensamento, né? Como você pode também levar, na aula de história, o indivíduo a uma submissão a um sistema. Né? E eu posso acrescentar algo à sua fala? Estrutural também no sentido de ser uma coisa tão enraizada na nossa cultura que a gente não consegue perceber. Então, por exemplo, eu cheguei aqui em São Paulo e eu vim descobrir que eu falo cheiro. Por quê? Porque aqui era tão natural para mim falar isso em Salvador, para mim é tão natural comer um dendê em Salvador, que para mim eu não fazia diferença. Agora, quando eu vim para cá, eu nunca ouvia ninguém falar cheiro, não tem dendê no mercado, eu comecei a notar que, poxa, como isso estava tão enraizado em mim, tão presente na minha vida, e é mais ou menos isso. Às vezes eu não tenho representatividade. Na maioria das vezes, o negro é retratado de uma forma negativa. E representatividade infelizmente. eu enxergar, eu Me ter enxergar, modelos em isso. outros modelos. Exatamente. E não Então, eu não tenho essa... E não somente isso, a representatividade de voz na sociedade, né? Sim. Através dos veículos políticos, institucionais. Né? Isso é uma questão muito séria. O fato de não ter... A população negra no Brasil é em torno de 54%, acima, né, da população dita branca. E ela não tem voz. Exato. Quando a gente fala desse tema voz, eu já parto logo para o Claudinei, porque você desenvolve alguns projetos para que esse negro ele consiga ter essa voz. São essas as ações que vocês desenvolvem? Sim, na verdade, a discussão do combate a esses três elementos que nós analisamos como o calcanhar de Aquiles do mundo, mas ele é muito mais enraizado no Brasil, né? Que é o preconceito, a discriminação e o racismo associado, que provoca essa tremenda lacuna socioeconômica entre seres humanos, né? Tudo isso foi construído. Então, para a gente partir da lógica, para desestruturar esse sistema epidêmico, nós temos que ter entendimento que foram construídos de forma legal. O Brasil se construiu 7 atos oficiais, o primeiro partindo de 1454, que é uma herança chamada Bulas de Papaus, onde se tinha autorizativa para se sequestrar seres humanos na África e trazer dentro de uma diáspora, se tratando de vir para as Américas, no caso o Brasil. E que nós estamos falando nesse aspecto que é a escravidão. A escravidão. Você abre seu livro de história, você sabe a escravidão é exatamente sobre Então, isso. dentro dessas falas, é importante deixar registrado que
o Império Brasileiro, ele construiu leis para desfavorecer o ser humano preto. Nós estamos falando lá de 500 anos atrás. Estamos ó. falando que no Brasil, até menos, que o Brasil teve uma lei que proibia-se o negro de estudar. Isso foi Sim. real. Então, automaticamente, a gente tem um déficit educacional da população negra porque o Estado reproduziu. Nós estamos dizendo que quando terminou o 13 de maio, no Brasil, que foi o período que é questionado, até porque nós estamos hoje celebrando o 20 de novembro, o Brasil criou políticas de imigratória, como a Lei da Terra, que beneficiava o branco europeu, enquanto todo aquele contingente de mais de 5 milhões de pessoas que foram escravizadas foram deixados à margem desses direitos. Então, quando se falamos de racismo, de preconceito, discriminação, nós estamos falando diretamente por direitos de pessoas. E pensando nessa leitura, vários grupos, e aí ninguém inventou a roda, a gente adaptou, nós temos um coletivo, né, que se chama Uniafro Brasil, que ele existe há 10 anos de maneira oficial, que ele nasceu de uma ocupação recente, há 10 anos atrás, né, temos que deixar isso registrado, no campus de medicina da USP. Porque até então, há 10 anos atrás, você pensar que você não tinha doutores negros na USP. E hoje nós estamos celebrando também alguns avanços. Né? Nós tivemos recentemente a pesquisa agora aqui. IBGE, essa semana, o IBGE, né? que apontou que somos 53% dos acadêmicos A maioria, né? nas universidades federais, e que isso faz parte de conquistas. Quais são essas conquistas? Nós desenvolvemos cursos preparatórios. Nós temos a saída. Nós entendemos que a saída é um investimento em massa na educação. Então, a Uniafro Brasil tem outras co-irmãs, né? Nós temos que dizer a Educafro, a própria Afro Norte e várias outras entidades, desenvolve educações populares, de maneira direta. Aquela pessoa que está nos assistindo agora, se quiser estudar, se ela morar em São José dos Campos, Jacareí, Região aqui. na região, ela não ter o dinheiro para pagar um cursinho particular, nós temos um cursinho popular que atende essa demanda dessa criança, desse jovem, desse adolescente. E Ney, eu chamei já de Ney, né? Aqui, bem. aí já era. Aí Ganhou intimidade. começa Claudinei Correia, seja muito bem-vindo. É Ney, Ô, Ney, ó, fala aí pra mim. Porque Daqui, no final é Ney. Né, aí É você Ney. termina com Né. Verdade. Quem tá, por exemplo, no Nordeste, no Norte, enfim, ou no Sul do país, e que não tem Afronorte lá, né? Nós estamos hoje em 4 estados. Tá. Mas qualquer pessoa que está nos assistindo agora, que quiser montar uma célula da Uniafro, nós vamos até essa pessoa, nós damos essa estrutura, nós Legal. auxiliamos, até porque Todo hoje... suporte, com todo, né, Sim, o material pedagógico, os jornais informativos, a formação e qualificação dos professores, que é muito importante. Porque nesses cursinhos, qual que é o diferencial do entendimento da aula? Primeiro que são aulas lúdicas, né? Com professores, todos eles voluntários. E dentro desses cursinhos, nós também contamos uma história de vitória. Nós passamos o ponto e falamos dos heróis e heroínas negros, que nós não podemos ficar nessa invisibilidade histórica. Então, nós contamos nos nossos cursinhos, além da pessoa aprender o português, o matemático, o inglês, o espanhol, a Vai ser história. necessário ele para uma faculdade, para entrar Sim, na nós universidade? qualificamos essas pessoas que já estão no 3º ano do ensino médio, que já concluíram, que não tiveram acesso ao estudo, para que, com que ele passe no Enem, ele possa passar num concurso público. Isso nós fazemos assim e é show de bola. Uma outra coisa que nós adaptamos para os dias de hoje, e aí nós quero mandar um abraço à galera da Afro Norte, às meninas da Andara, nós trabalhamos com um calendário afro. Né, especificamente o mundo, mas tratando do Brasil, com essas políticas afirmativas, nós temos um calendário afro, que são datas onde houve conquistas, lutas e conquistas. Ó, e sabe de uma coisa? Esse assunto é tão interessante. Você está querendo saber, né? Esse calendário afro aí, Eu tô lutas curioso. e conquistas, tá querendo saber? Mas tem É mais só gente depois do curiosa aqui intervalo. também, É porque exatamente. nós fazemos assim, tá? Nós fazemos desse jeito, que é para deixar você. E fica aí, viu? Só dá tempo de você correr, pegar uma água, ir no banheiro. Rapidinho a gente já volta e o Ney vai retomar a fala dele para você ter soluções aí para ingressar numa educação de qualidade. A gente já volta.
De volta aqui com Entre Família, e você saiu no último bloco curioso, né? Que eu sei que você é desses aí, igual eu. Já tava com o controle na mão, assim, nós querendo mudar. somos, ó, iguaizinhos. Um monte de Pior coisa pra mim é falar assim, ó, Chapa, chega pra mim, ó lá, tá vendo que já vai Não, caindo. já né? vai caindo. Até o final É. do programa já. Já foi. Pior coisa é falar assim, nossa, vou te contar um negócio amanhã. Ai, Não, velho. que- Você quer me matar de ansiedade? Você Não, faz o que isso. que é isso? Não, já me deu um calor, um ruim, não E quando o gosto. chefe fala assim, preciso falar Amanhã nós contigo vamos amanhã. conversar. Amanhã a gente conversa. Chefe, você faz isso comigo? às Não vezes, faz faço, não Só fez, faço, não? já respondo na hora. É verdade. Porque eu sei como que é, eu fico doido já. Mas nós terminamos o último bloco falando dessa questão dos calendários e de algumas iniciativas que é feita aqui na região do Vale do Paraíba, que é onde está aqui a TV Novo Tempo, mas que você ouvindo, quem sabe você consegue, se anima a buscar mais informações na internet, aí com o pessoal da sua comunidade, para entender se existe, se não existe, quem sabe você pode iniciar um projeto como esse. Fala rapidinho aí pra gente dessa questão do calendário, é isso? Sim. Um calendário aí. Então, por exemplo, nós pegamos como pauta as datas históricas. Então, nós temos o dia 21 de março. O dia de 21 de março é uma data que ela surge, né, após a juventude negra reivindicar o direito de andar de ônibus em Soweto, na África. E aí, essa data passa a ser comemorada entre a juventude, né, pela Uniafro, pela Afro-Norte, por vários momentos, como o Dia Internacional de Luta contra o Racismo. Nós temos o 25 de julho, que é o Dia Latino-Americano e Caribenho da Mulher Negra, que também é uma data muito significativa, porque foram as mulheres negras que resistiram pela igualdade de melhor salário e dignidade no ambiente de trabalho. Então, nós criamos, no dia 25 de julho, o Prêmio Maria Figureira. Um prêmio bem simples. Quem foi Maria Figureira? Foi uma senhora negra que nasceu em Cachoeira Paulista, aqui no Vale do Paraíba, que morreu com 106 anos, em 2006. Ela morreu, ela era artesã. Então, os estudiosos apontam que ela é a mulher responsável por todas as artes das figureiras, que são aqueles bonequinhos de presépios. Pra você ter uma ideia, quase todas as fundações culturais do Vale do Paraíba têm o pavão como símbolo de cultura. E foi uma mulher negra que criou. Então, nós criamos o Prêmio Maria Figureira e nós homenageamos pessoas da comunidade, aquelas quituteiras, os afroempreendedores, artistas plásticos, com o Prêmio Maria Figureira. Em outubro, nós temos também, no mês de agosto, a Semana África, que nós apresentamos em várias escolas o projeto ABC Sem Preconceito. A África vai na escola, quer falar dos heróis, das heroínas, de uma maneira lúdica. E em outubro, nós fazemos o Miss Dandara. O que é o Miss Dandara? Nada mais é do que um desfile para as meninas, enaltecendo a beleza da mulher negra também. Agora, é tão legal esse tipo de iniciativa, né, professor? Porque quando você pega a história e você vai relembrando essas datas, essas figuras importantes, ele falou da mulher negra, e eu estudando um pouco aqui sobre essa questão do estabelecimento do Quilombo dos Palmares, né, que foi, pode ser que você aí de casa não saiba, mas foi instituído por uma mulher, né, a Qualtune, é isso? A Qualtune, né, que foi uma princesa do Congo escravizada no Brasil. Então, são pontos da história que, se a gente compreender, faz a diferença para a gente entender quem nós somos, como mulheres negras ou cidadãos. O estudo da história, ele te ajuda a construir sua identidade. Da onde eu vim? Qual é o meu passado? E o estudo da história deveria ser não só incentivado na questão, da questão negra, mas também do índio, da mulher, Muitas classes, né? das classes sociais e etc. Então, o estudo da história, ele é fundamental. Ele te dá da onde você veio e, a partir da onde você veio, você vai conseguir compreender a realidade histórica que você vive agora e planejar o futuro. Tem uma frase até muito famosa que é: se você não sabe para onde vai, de onde veio, você não sabe para onde vai, né? Exatamente. Para resumir um pouco da importância da história. Né? Lá no NASP, eu coordeno o núcleo em São Paulo, né? O coordenador geral é o Dr. Ferri, lá do Engenheiro Coelho. Mas em São Paulo eu sou representante do Núcleo de Estudos da Diversidade Étnica e Direitos Humanos. Só que a minha função não é exclusivamente a cultura afro-brasileira. É também a indígena, né? Lá no NASP também existem outras
nacionalidade, japonesa, suíço. Vou fazer um parênteses aqui, ó. O NASP é o Centro Universitário Adventista de São Paulo, que existem 3 campings, né, aqui na região. Verdade, 3, Né, que Tem o quarto agora que é o Hortolândia, virtual, que é o né? virtual, né, mas Isso, físico é. Fisicamente, Hortolândia, Engenheiro Coelho e São Paulo Capital, que é onde você É onde eu leciono. pode continuar. E tem uma coisa também que, falando sobre os ensinos de história, que já vou tocar num ponto não tão positivo, que é a subrepresentação dentro das aulas de história. Porque qual é a nossa raiz, a nossa origem, a colonização do Brasil? Índio, negro, Portugal também, os portugueses. Mas a gente foca na história de uma parte só. A valorização do negro, a valorização do índio, a gente não sente. E aí a gente volta para aquele assunto da discriminação estrutural. E como é que isso se reflete? Hoje a gente vai falar sobre representatividade. Qual é o lugar do país que a gente tem que ter maior representatividade para que todo mundo se sinta parte dessa sociedade? O Congresso Nacional, por exemplo. Aí a gente vê em 2018, nas últimas eleições, né, para deputado, senador, na Câmara, focando agora aqui na Câmara, o crescimento de parlamentares negros foi só de 5%. A gente teve em 2018 a primeira índia mulher a ser eleita no Congresso. Quem vai representar essa população? Então, hoje a gente tem pessoas que não sabem qual que é a importância dos quilombos. Você falou aí dos quilombolas. Inclusive, o Zumbi dos Palmares foi um líder quilombola. Tá, o que são esses quilombos? Qual que é a importância dele? Hoje a gente fala tanto de natureza e de sustentabilidade. E os quilombos são essenciais para essa manutenção da natureza, que é uma pauta mundial, por exemplo. Então, a gente tem que cuidar também, porque a gente fala muito da representatividade, desse espaço, mas é um espaço com qualidade, porque quantidade não é qualidade. Exato. Eu fico feliz quando eu vejo esse dado do IBGE, da maioria da população estudantil nas universidades públicas do país, federal, estadual, municipal. Fico muito feliz, porque, como o senhor falou, né, o IBGE mostrou lá, quem que se autodeclara preto, que é negro e pardo, é a maioria da população. E cadê essa maioria, por exemplo, refletida no Congresso? Cadê essa maioria refletida na mídia? Que traz a qualidade dessa Exatamente. representatividade. Cadê essa Exato. maioria Mas na isso também, escola? né, Luiz, acho que faz muita parte, assim, a sociedade, né? É um papel da sociedade eleger as pessoas, né? Então, quando a gente... Mas nós temos um problema com essa questão eleitoral. Exato. Os donos do poder. Uhum. Né? Os donos do poder. Por que existe pouca rotatividade de políticos? A gente pode perceber que, às vezes, é o avô, o pai, né? Isso em certas regiões do Brasil até é mais forte. E por quê? Porque existe o político profissional, né? Ele vai dominar aquele nicho, que aquilo vai ficar na família. E, então, essa representatividade não indígena, africana, LGBT, deficientes, mulheres... furar esse bloqueio, né? E houve, em 2018, uma guinada conservadora, né? E eu acredito que muitas das políticas afirmativas deram uma redução, né? Assim, no apoio do Estado, que antes existia mais. E, então, está complicado essa questão de ter uma representatividade política no Congresso. E... Só uma fala. Na verdade, o que acontece, né? Eu também concordo com as falas de vocês, mas é bom a gente fazer o corte, que mesmo dentro das minorias que foram citadas aqui, até em valorização também ao 20 de novembro, que em todas as pesquisas de desenvolvimento socioeducacional, socioeconômico, mesmo entre os pares menos favorecidos, o eixo central ainda de desequilíbrio é o negro. Se você monta numa área, numa comunidade, como chama em alguns lugares do Brasil, ou numa palafita, ou numa favela, se você dar o instrumento em igualdade para um branco pobre, para um negro pobre, para uma mulher negra pobre, uma mulher branca pobre, desenvolver na sua comunidade o mesmo serviço, a probabilidade dessa mulher não negra crescer em relação à mulher negra, morando no mesmo ambiente, é 75 vezes mais. E isso impactua diretamente nesses resultados que o Estado promove, né? Porque, então, por isso, da necessidade da gente buscar as alternativas. E nós entendemos que a alternativa número 1, primeiro ponto, é qualificar essa população que durante séculos foi
tirado o direito de se qualificar da maneira que esse Estado existe. Ou seja, primeiro Formar. ponto, educação. Educação. Educou. Porque que quando você valorizar. tem seres humanos educados, você tem representatividade de fala. Né? Porque a representatividade de fala é uma busca que nós temos que fazer. Então, por isso que é essencialmente importante o teu papel. O papel de uma Carol, de uma Joyce. Hoje, quantas meninas não querem ser Luíse, não querem ser Joyce, não querem ser Carol, não querem ser Maju? Porque nós temos um sistema de televisão que é recente, há 60 anos, e se você pegar os ícones, a grande maioria esmagadora até 2012, nós estamos falando de 2012, Aqui. no primeiro ano da implantação do Estatuto da Igualdade Racial, eram mulheres loiras, num estado que a maioria da população é negra. E nós temos que ter as alternativas. Alternativas é a representatividade e a garantia das políticas de cota também, que foi retirada do Estatuto da Igualdade Racial nos veículos de comunicação. Isso tem que ser pautado de maneira, eu acredito, eu prezo pelo diálogo, né, pela formação, mas são decisões políticas. E se você não tiver o negro nesses quadros de comando, dificilmente nós teremos quem nos defende, porque passa pela questão de Com ocupação. certeza. Você sabe que essa educação, a gente está falando dessa valorização da educação. Inclusive, a gente está indo agora para Brasília. Exatamente. Eu vou lá até na lá. Universidade de Brasília, para A um UNB. centro de convivência negra, é isso? Exatamente. Eu estou aqui, eu vou falar com a Aninha, Ana Passos, nossa repórter, e a gente vai lá para Brasília. A gente ia lá para Brasília, a gente não vai mais para Brasília, a gente vai ficar aqui mesmo. Viu, Carol? Vamos ficar aqui mesmo em Jacareí, mas faz o seguinte. Não queremos mais ir. Eu pensei aqui comigo, eu não quero ir para Brasília agora. Eu vou Não, mas vamos fazer o seguinte, Carol. Foi um probleminha técnico. Com certeza. Mas é coisa rápida. Carol, olha só, como você já falou para a galera de casa, não pegue esse controle remoto que está embaixo da sua almofada aí no seu sofá. Deixa ele guardadinho, você vai lá na sua cozinha, vai tomar um gole d'água, não vai dar nem 2 minutos e a gente já vai estar de volta, beleza? Rapidinho. Estamos de volta aqui no programa Entre Família, como eu falei para você, bem rapidinho. E agora sim, a gente vai para Brasília, quero conversar com a Ana. Ana Passos, me escuta, Aninha? Escuto sim, Chapolin, tudo certo. Muito legal. Olha só, a gente quer conhecer um pouquinho mais desse local que você está aí, um centro de convivência aí na UNB, centro de convivência negro, né? Como que é essa parada aí? Isso. Então, Chapolin, não pensa que eu vim a Brasília para passear, não, viu? Só para dar um gostinho para o nosso telespectador, eu e o Paulinho, que está aqui atrás de mim, a gente já gravou 33 quadros, materiais inéditos para o Entre Família no ano que vem. Mas vamos parar de enrolação, que você perguntou do CCN. O CCN é o Centro de Convivência Negra que fica na UNB, aqui em Brasília. Esse é um órgão complementar da universidade que existe desde 2006. E quem está aqui para conversar comigo é o coordenador do centro, o Manuel Neres. Muito prazer conversar com você. Eu queria começar perguntando para ele o que é que vocês desenvolvem aqui ao longo do ano. Bem, então aqui no CCN nós temos muitas atividades, na verdade, assim, de acolhida. É um local no qual nós recebemos as pessoas, suas diversas demandas, evidentemente dentro de um aspecto racial, e que aí nós, assim, as recebemos, as acolhemos, caso tenha algum tipo de reclamação, algum tipo de denúncia, seja de preconceito, de racismo, etc., nós ouvimos essas pessoas e damos o devido encaminhamento. Também nós recebemos as pessoas para elas aqui se encontrarem, trocarem ideias, se conhecerem, fazerem atividades coletivas, grupos de estudo, grupo de pesquisa, e também realizar atividades, por exemplo, seminários, atividades artísticas, etc. Então, é um conjunto de atividades que a gente proporciona. É um local de acolhida e também assim de propositura de ações diversas dentro da temática. Legal, Manuel. E eu queria perguntar para você quais são os resultados positivos que vocês já viram, por exemplo, com relação ao feedback que vocês recebem dos estudantes. Eles dão retorno para vocês, agradecendo o que é realizado aqui? Como é que é? Bem, então nós temos 2 tipos de estudantes que acolhemos aqui, que são os da universidade mesmo, como também de outras entidades educativas, escolas, por exemplo, e nessas várias atividades que nós mencionamos. E eu acho que eu vou apresentar 2 exemplos. O primeiro dele é com relação à programação desse mês de novembro, que nós chamamos de Novembro Negro.
na qual nós fizemos uma chamada para diversos coletivos de estudantes e apareceram muitos e com muitas ideias. Então, nós fizemos uma programação bem robusta, da qual praticamente nós não precisamos propor nada. Eles próprios se organizaram, montaram e nós entramos, evidentemente, com apoio institucional. E também tivemos alguns casos de estudantes externos, então, que as escolas nos procuraram e nós acolhemos e, assim, abrimos o espaço. Uma dessas ações foi uma exposição de fotografias, de banners, aqui no restaurante universitário. E eles organizaram e ficaram super felizes, já vieram nos visitar e nós assim tivemos bons retornos, eles inclusive já querendo vir para a universidade, já estão se programando para estudar mais e entrar na universidade no próximo ano. Que legal. Eu queria perguntar para ti também, porque na semana passada o IBGE divulgou uma pesquisa, até lá no estúdio o pessoal já conversou sobre isso, mostrando que, de acordo com a pesquisa que eles fizeram, 50,3% dos estudantes autodeclarados pretos e pardos já correspondem à quantidade total de estudantes dentro da universidade pública. Essa já é uma realidade aqui na UNB? Está caminhando para isso? Como é que está? E se o CCN atua nessa questão da política de cotas? Bem, primeiro é que nós aí precisamos nos perguntar, de fato, o critério da pesquisa, porque se, por exemplo, ela é baseada exclusivamente em autodeclaração, é um dado bastante frágil, e porque isso é algo bem discutível, porque a autodeclaração, ela cabe no seu bojo vários tipos de pessoas, né, e que pode se autodeclarar e simplesmente, né, não tem nada a ver com o objeto da política. Assim. Mas, de qualquer forma, nós registramos, sim, um aumento importante de estudantes na universidade. Inclusive, isso muitas vezes é razão de conversas, de rodas, nas quais aquelas pessoas mais antigas da universidade informam, olha, há 10, 15 anos era uma universidade totalmente branca e hoje a gente já anda por aí, já encontra pessoas negras e que, inclusive, a gente pode dialogar com elas, elas criam seminários, elas se matriculam em disciplinas afins, e que, de fato, a gente pode encontrar pessoas, inclusive, para discutir esses assuntos, de propor, inclusive, ações, etc. E, com relação à nossa atuação, o CCN, uma das funções principais dele é exatamente isso, acompanhar esses estudantes que entram por meio de cotas, tanto na questão do ingresso, ou seja, a gente trabalhar para garantir que seja uma política efetiva e que tenha um controle dela, e, ao mesmo tempo, estar junto aos estudantes para que eles consigam permanecer e se graduarem. Okay. Muito obrigada, Manuel. A gente acabou de conversar com o Manuel Neres, que é coordenador do Centro de Convivência Negra da UNB, a Universidade de Brasília. E eu volto com você aí no estúdio, Chapolin. Valeu, Aninha, muito obrigado. Olha só, vocês estão de parabéns, viu, pelo trabalho que estão fazendo aí. Você merece um aumento, só não deixe seu chefe saber, beleza? Conta pra ele, não. Valeu, olha só, Quero muito um legal aumento falar com a Aninha. também, tô querendo um aumento, já que A gente vai conversar sobre citaram isso essas depois. palavras, hein? Vamos pedir para a Patrícia, que agora é ela que manda. Muito legal, eu gostei demais desse projeto. É legal ver projetos como esse, assim como o seu projeto também, viu, Ney? É sempre bacana. Agora, professor, eu queria tirar uma dúvida. Na verdade, eu acho que vocês todos podem participar, porque a gente fala muito sobre preconceito no Brasil, principalmente com relação racial, né? Negros e brancos e tal. Mas a gente ouve muito dizer que o Brasil não é um país de preconceito. Eu sempre, desde pequeno, eu escuto falar, no Brasil não tem preconceito. Mas não é bem isso que a gente vê. É um preconceito muitas vezes velado, muitas vezes inconsciente e muitas vezes consciente também. O que a gente vê em outras sociedades, por exemplo, americana, que tem uma questão racial muito forte. A gente vê muito isso na África, principalmente na África do Sul, com o apartheid, todas aquelas questões. Mas qual que é a diferença, né, que a gente pode ver, professor, de preconceito, essas questões raciais do Brasil, que tem algo muito peculiar, em comparação com os Estados Unidos e a África do Sul, que é muito mais aberto, muito mais escancarado nessa questão? São processos históricos diferentes. Nos Estados Unidos, quem vai colonizar lá são os ingleses de cultura anglo-saxã, aonde você é você e eu sou eu. Okay. Então, lá não houve um processo de miscigenação, pelo menos não no nível que teve no Brasil.
Lá na África do Sul, os ingleses também, no caso, e também os holandeses, né? Que depois teve uma guerra entre os holandeses e os ingleses, os ingleses venceram e tomaram o poder. Então, aí, lá também, você é você, eu sou eu. Interessante que esses dois lugares, justamente por eles serem polarizados, eles estão conseguindo organizar as suas sociedades de uma tal maneira que eles conseguem, assim, não é bem sobreviver, mas eles conviver dentro de uma harmonia meio separada. No caso do Brasil, o processo histórico é diferente. Até porque você consegue reconhecer o que é preconceito e o que não é. Exatamente, que esse é o Você ponto, consegue né? identificar. O seu lugar é aqui, o meu transparente, lugar é né? transparente. Agora, no Brasil, é de formação latina. Os portugueses, antes de trazerem os escravos da África para cá, eles tiveram contato, promoveram a miscigenação. Porque as mulheres, de modo geral, não vinham com seus maridos e homens. Chegando aqui, o primeiro contato que eles tiveram foram com as índias. Digamos assim, na parte sexual, os portugueses não tem problema. Agora, na hora de reconhecer o filho, né, é outra história. Né? No caso, os bandeirantes, a maior parte dos bandeirantes, eles eram filhos de portugueses com as índias. Né? Mas eles eram culturalmente índios, porque o português não reconhecia. Depois, com a vinda dos escravos para cá, a mesma coisa aconteceu nos engenhos. O senhor de engenho, né, a casa grande, né, a parte de cima, era da família do senhor de engenho. Então, a esposa, as filhas não desciam. Mas lá embaixo era o reino dos homens. Né? Então, o senhor de engenho e os seus filhos masculinos, eles desciam. E ali existia todo tipo de atividade sexual, permitida ou não permitida, né, pelas pessoas. Mas não havia reconhecimento. Bom, o mito da democracia racial brasileira, se tem um marco inicial, é uma obra chamada Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, que, interessante, ele não coloca só o tripé índio, branco e negro, ele coloca o mouro, né? O mouro. Então, o Brasil também tem um processo histórico com os mouros, que seriam islâmicos do norte da África. E o Gilberto Freire, ele elogia o negro. Ele começa elogia a riqueza cultural, alimentar. A obra ela é muito bem escrita. Só que a obra também tem um problema. Ela diz que como o brasileiro vive em harmonia, então o Brasil é um modelo, é um exemplo de democracia racial. Inclusive, houve, num certo momento da história dos Estados Unidos, que eles quiseram imitar o Brasil. E aí eles viram que o modelo brasileiro não se encaixa lá. Agora, aqui não existe democracia racial. Nunca existiu. Agora, por que foi feito isso? Porque Getúlio Vargas tinha um projeto, né? Um projeto de Estado. Havia uma necessidade, depois da Revolução de 1930, de se criar uma identidade nacional, que não tinha. E ainda não tem. Porque se você for pensar a cultura, digamos assim, generalizadamente falando, a gaúcha com a de Roraima, né? O Pernambuco com o Acre. Então, A ideia dos vários Brasis, né? então Diversidade nós temos incrível. Brasis. E para que uma nação exista, há necessidade de existir uma identidade. E esse é um dos grandes problemas do Brasil, porque você tem Brasis. Né? Houve uma concentração de escravidão negra, africana, no Nordeste e no Sudeste, né, por causa do café, do açúcar, pouco no Sul, pouco no Norte. No Norte foi mais a indígena. Né? Então, havia uma necessidade de criar uma identidade. Essa identidade ainda não está construída. Não existe isso aí. Por quê? Porque o Brasil ele é um país miscigenado, né? É um país que ainda recebe imigrantes, né? Venezuela, Colômbia, Bolívia, Senegal, né? Mas esse não é o centro do problema, né?
receber imigrantes. Não, e não, ser isso não é o centro do miscigenado, problema. Não, né? não é o problema. O problema é que quem é o brasileiro? Então, hoje a mídia, né, ela é um principal veículo de tentar construir isso. Então, por isso que Copa do Mundo o brasileiro se une, né? Esse é um exemplo que a gente pode dar. Quando eu sou brasileiro? Quando eu estiver jogando contra a Rússia, contra os Estados Unidos, contra a Alemanha, né? Então, aí cria-se toda uma fantasia midiática para se justificar. Assim, existe o Brasil. Mas acabou a Copa do Mundo? Aliás, se o Brasil não chegar até a final, já Acabou o Brasil. acabou. Já não tem. Tem Depois uma do 7 coisa a 1, interessante. Então, daí que acaba É. o negócio, meu. Quando a gente fala desse assunto, eu sei que tem muita coisa para falar, né? E eu queria levantar um ponto aqui nesse assunto, porque assim, eu me preocupo com um ponto, com um aspecto desse assunto. Entender toda essa construção histórica que foi feita de preconceito e de humilhação realmente do negro e do índio é importantíssimo. Mas às vezes eu fico preocupado assim, se a pessoa que está me escutando ali, especialmente uma criança, um adolescente, não está pensando assim, coitado de mim porque eu nasci assim, entende? Coitado de mim porque eu nasci negro. E às vezes eu fico preocupado com isso, porque esse sentimento, ele não é um sentimento válido e não é um sentimento que eu devo construir em mim. Veja, a Luísa falou uma palavra aqui nos bastidores que eu achei bem interessante, que é meritocracia. Veja, a quantidade de melanina que tem na minha pele não determina a minha capacidade. Veja, e aí o Ney estava falando aqui a questão do acesso. Toda vez que um negro ou um índio, ou seja lá quem for, tem acesso à educação, ele tem capacidade de se desenvolver como qualquer outro ser humano. Então, eu queria só levantar esse ponto aqui, porque não é questão de que, coitado de mim porque eu nasci negro, coitado de mim porque eu nasci pobre. Cara, você nasceu, então você tem capacidade, como qualquer outro ser humano, de se desenvolver, e a prova está aqui. Nós temos negros e brancos aqui nesse cenário, que se desenvolveram a partir das suas próprias capacidades, né? Eu quero aproveitar para fazer um merchan aqui, porque eu fiz uma reportagem especial para o Dia da Consciência Negra. Uhum. E eu falei sobre isso, né? Somos 210 milhões de brasileiros. Amarelos, pardos, brancos, pretos, a gente tem essa miscigenação aqui. E tem representatividade? Como que é essa questão? E aí eu chamei uma galerinha jovem dessa faixa etária aqui, que também está nos assistindo. E eu ouvi, sabe, que é uma coisa fantástica que vai estar lá na reportagem. Aliás, não hoje, vou falar, inclusive, brincadeira, né? eu vou falar assim. Eu vou dar um spoiler, mas vocês assistem tudo, por favor. Só pro Entre Família. É, só pro Entre Família. Teve uma jovem, a Maiara, e ela disse uma coisa que eu fiquei muito emocionada de verdade. Eu segurei, porque a gente não pode ficar chorando em público, né? Sim. Mas ela disse assim, eu falei, o que você acha dessa representatividade? Ela disse, eu me represento. Eu me olho no espelho e eu sei quem eu sou e eu me represento. E eu falei, como você se autodeclara negra? E o cabelo dela naturalzão, ela com um batonzão, enaltecendo os lábios grossos, que são traços da gente, do negro, se autoafirmando. Então, hoje, eu também tinha essa preocupação. Mas esse debate assíduo no meio da nossa juventude está trazendo uma futura geração consciente do seu papel, da importância. Tanto que a gente vê esses resultados nas faculdades, a gente vê a diferença. Agora, só para concluir, o que me preocupa é o pensamento geral da sociedade. Isso nós temos que mudar. A gente estava conversando sobre isso. Como é que a gente resolve esse problema? Mudando o pensamento de todas as etnias. De todas as etnias. Eu fico extremamente triste, eu e o meu marido, o Reginaldo, também é negro, a gente discute muito isso em casa, a gente conversando. Fico muito triste quando eu pego as pesquisas do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Quem é que mais morre no Brasil? Negro pobre. Quem é a população carcerária Maior população do país? Negro pobre. E como é que a gente vai acabar com isso? Só subrepresentando o negro dentro das faculdades? Não. A gente vai acabar com isso quando eu for dona de uma empresa e na hora de eu contratar, tá lá, Chapolin branco, Carol negra. Qual é o currículo, qual é a condição aí que vocês... O que vocês têm a me oferecer? Se você é Carol, você saiu ganhando nessa você tem aí, viu? cabelo ou sem cabelo? Sem cabelo, que eu acho que é um preconceito velado no Brasil, essa questão do cabelo, viu? Então, eu gostaria que esse é o ideal que eu procuro. Mas eu também não posso ser injusta de dizer, eu vou ver lá numa seleção de emprego o mesmo currículo entre um negro e um branco. Não, porque as oportunidades foram diferentes. Então, acho que qual que é a saída disso?
debater sempre aqui no Entre em Família, na TV, na sala de aula, em casa. Diga aí. Na Não, verdade, não, não. deixa O Ney quer falar, mas eu vou pegar esse gancho aqui, viu, Ney? Você me permite Pega lá, Carol. pegar esse gancho aqui? Lógico, com Nós estamos certeza. falando, o pastor começou falando sobre essa questão de como você se enxerga, e a Louise exatamente falou sobre como o adolescente, ele está conseguindo, não, eu me represento, né? E eu acho que tem muito a ver, essas manifestações têm a ver com aquilo que está sendo dito Sim. na sociedade como um todo, mas também dentro da família. Você sabia que o impacto da sua família, de como você trata seus filhos, como é que você se relaciona, tem tudo a ver com o fato de como eles vão se ver no futuro. E é sobre isso que a Pamela Meirelles falou ao entrevistar a família Quilombo, chamada Família Quilombo, lá em São Paulo. Roda o VT. Apesar de viver em um país em que mais da metade da população é negra, Adriana e Josimar perceberam muito cedo que seriam tratados de forma diferente. E a cor da sua pele seria o principal motivo dessa exclusão. A primeira vez que eu tive essa consciência do ser negro foi na primeira abordagem policial, foi com 11 anos de idade, né? Foi uma abordagem, minha mãe limpando a calçada, varrendo a calçada, eu saí no quintal, de short, sem camisa, e a polícia, né, veio e fez aquela cena toda, né? E eu nunca tinha visto uma arma, nunca, sabe, aquela coisa muito, embora tivesse crescido na periferia, não tinha malícia nenhuma, né? Minha família não tem muitas misturas, são pessoas negras, né? E mesmo sendo pessoas negras, existia um destaque pelo fato de eu ser a pessoa mais preta, né? Então eu lembro que minha família falava muito: a pessoa Adriana, fulano é preto, mas não é tão preto quanto a Adriana. Então tinha uma questão, né, também, né, da cor da minha pele ser uma pele mais escura. Por que eu tô dizendo isso? Porque desenvolver autoestima para uma menina que já tem pouco acesso, né, a serviços, que tem pouco acesso a bens, né, os bens de consumo, ainda sendo uma menina preta, retinta, foi muito difícil. Desenvolver a autoestima em um lugar onde não havia representatividade também foi difícil. O cabelo, que era um cabelo que hoje em dia a gente chama de 4C, mas que era o duro do pior tipo, né? O cabelo crespo, chamado, esse cabelo é o cabelo duro do pior tipo, que tem que ser escondido. A pele preta, que se toma sol, brilha e fica mais preta ainda, que é comparado, né, a uma série de coisas. Recebia várias piadas jocosas, vários apelidos jocosos. E não era representado, né? Não me via em lugar algum. Nenhum lugar bom, né? Era sempre o bom era o oposto, o bom era o branco, o príncipe era o branco, o herói era o branco, tudo, né? O mocinho da novela, o mocinho do filme, e o que sobrava para as pessoas que pareciam comigo era sempre ruim. Então, era crescer nesse ambiente, né? Então, acho que isso retrata muito o que é ser negro, né? Adriana e Josimar cresceram, conquistaram espaços, mas o maior desafio do casal é educar os filhos a 15 Dandara, para enfrentar uma realidade que ainda está longe de ser a ideal. Quando eu fiquei sabendo que ia ser pai, eu acho que foi assim falei, eu vou ser pai de um menino preto, né? E aí já muda, né? Porque você pensar tudo que você viveu, quando você pensa que o teu filho vai viver, aí isso multiplica assim infinitas vezes. Como eu vou criar esse menino, como que eu vou me colocar diante desse menino, como que eu vou ser referência, como que eu vou protegê-lo, como, sabe? Então aí pegou mais forte, assim, essa coisa da consciência racial, de você perceber, de você ir procurar, buscar de fontes diferentes para poder ter recurso, para poder conduzir essa criança, né? Poder proteger e poder fazer com que ele tenha uma história diferente da minha. Foi através da internet que o casal resolveu compartilhar seus dilemas e desafios como família negra. Um dos pontos aí de partida do canal foi uma situação que o Aquiles viveu na escola, na qual ele precisava fazer uma lição, né? A professora mandou um bilhete que o Aquiles não quis fazer a lição. Era uma lição de matemática, onde precisava circular a família que parecesse com a dele, mas em quantidade de pessoas. O Aquiles tinha 4 anos, e aí ele percebeu, ele olhou assim e se recusou a fazer porque não tinha nenhuma família que parecia com a dele. Por quê? Porque eram todas famílias brancas, loiras de olhos azuis. Ele falou, opa,
E aí, a princípio, a gente falou, nossa, nosso filho, 4 anos, já tá percebendo. Tá resistindo. Caramba, que legal. Poder para o povo preto. Aí, mas logo depois a gente pensou, opa, peraí, não é ele que tem que pautar isso, não é ele que tem que ver isso. Muito pelo contrário, ele tem que ser protegido disso. E a escola que tem que perceber isso, perceber as diferenças, né? Representar e rever esse material didático. E aí a gente fez um vídeo falando disso, a gente foi na escola, conversou na escola. A gente já tinha conversado na escola por causa do lápis cor da pele. Que veio com a história Ah, do o Akin lápis chegou cor da aqui pele, falando que ia com pintar 3 com anos. o lápis cor da pele. A gente olhou assim, a gente só colocamos a mão assim e falou, filho, dá pra pintar nós 3 com o mesmo lápis? A Kins tem apenas 8 anos e Dandara 4. Conforme os filhos do casal crescem, Adriana e Josimar buscam estratégias para fortalecer a identidade dos pequenos. E aí um dia a Dandara chegou pra gente e falou, quero meu cabelo balançando igual de princesa. E aí a gente poderia chegar e alisar o cabelo dela. E a gente fez o quê? Fez tranças, ensinou pra ela que esse ato de trançar ele é um ato ancestral, que veio dos nossos antepassados africanos. Porque minha avó trançava minha mãe, minha bisavó trançava minha avó, e a gente trança a Dandara, né? Aqui em casa nós 2 trançamos a Dandara e colocamos uma bolinha, um tererê na ponta para que ela pudesse fazer esse movimento e a gente pudesse dizer, seu cabelo é lindo. Ele balança do jeito que você sonhou. Então, eu acho que a nossa maternidade e paternidade é uma maternidade e paternidade estratégica. Sim, sim. É assim que a gente desenvolve a autoestima. E com a nossa própria imagem. Se amando. Todas as vezes que eu chego na frente do espelho e falo, nossa, eu sou linda, eu não estou dizendo só pra mim. Estou dizendo pra mim, estou dizendo pra Kins e pra Dandara. Eu estou autorizando. Quando eu digo assim, nossa, gente, olha a minha boca, que linda. A hora que eu digo isso, eu estou autorizando a Kins e Dandara a dizerem, eu sou lindo mesmo. O casal luta para dar aos filhos base e conhecimento para transformar o mundo em um lugar melhor. O que a gente sonha para o futuro é o sonho de que o nosso filho e nossa filha sobrevivam, tenham direito de viver, de existir plenamente, de serem tratados como humanos, serem vistos na sua humanidade e na sua potência, que eles não tenham que provar para ninguém que são bons, que eles não partam na corrida da vida, que eles não partam 10 passos atrás. É esse mundo que a gente sonha, esse mundo que a gente está lutando para construir. Muito ninguém legal. Quer andar pra trás, não. Não quer. Ó, vamos seguindo firmes. Valeu, viu, Pamela? Muito legal essa matéria aí, muito bacana conhecer essa história. E só relembrando aqui, Heloísa, hoje à noite, que horas? 15 para 7, no 6h45, 6h45 no Revista Novo Tempo. A melhor matéria que você já viu A na melhor rede de matéria. televisão. Olha só, não perca, hoje às 6h45 começa o Revista Novo Tempo. Você pode conferir ali a matéria da Heloísa. Pastor, para complementar o que você estava falando. Então, eu estava vendo a família aí, agora vamos mudar de assunto. Eu vou falar da família ali, que eu achei muito bonito, né? Eu acho que esse é o trabalho do pai e da mãe. É o trabalho de você mostrar para a sua criança o valor que ela tem nela. E esse é um conceito cristão. Você não tem valor por causa da cor da sua pele, você tem valor por causa da sua origem divina. Eu vou falar um pouco disso no final, mas eu acho que o trabalho dos pais é fantástico, essa família está de parabéns, de mostrar, filho, você tem valor. Não porque você tem essa ou aquela cor da pele, é porque o seu valor está além disso, né? Então, eu acho que é bem legal isso. Esse é o ponto, viu? Tá se sentindo valorizado? Então, nós vamos para um breve intervalo. Não é para você ficar, estou triste, não está me valorizando. Calma. Ainda hoje nós vamos fazer uma dinâmica bem especial e nós vamos conhecer aqui alguns termos que talvez seria bom você evitar, viu, no dia a dia. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. De volta ao Entre Família. Hoje eu estou me sentindo em casa, né, gente? O dia da consciência negra, falando de negro, de preta. Preta é a negritude aí mandando. Ela tá mandando no grupo da família. Eu adoro esse negócio aí, viu? Esse vucu-vucu. Agora, imagine como é que deve ser aí na sua casa, aí, essa família, esse aglomerado. Você sabe que o papel da família é tão importante para construir na gente essa questão da autoestima? Tem dúvidas de como fazer isso com o seu filho? Tem dúvidas de como se comunicar aí com o esposo para tentar lidar com essas questões aí emocionais das crianças? Vamos falar sobre esse assunto? Eu tenho uma dica importante para você, viu? Olha lá, eu vou trazer aqui para você um presente, é o Entre Família, que é o nosso curso bíblico em formato de revista, que é de grátis, ó, sai daqui, ó, direto para sua casa, sem custo algum, para você aprender a lidar com os dilemas da família. Você vai ligar no DDD 12 2127 3121
ou através do WhatsApp, que você já pode abrir aí, colocou ali, ó, salvar nos contatos, 9800-1425. 9800-1425 e você leva essa revista para sua casa. Mas não é para você ver sozinho, não é revista de colocar lá no banheiro. Você entendeu? Não é essa não, viu? Essa aqui é para ficar lá na sala, no braço do sofá. Aí reuniu, jantou, tá, lavou a louça, pediu pro marido lavar a louça. Pega a dica. Aí ele terminou de lavar a louça. Aí ele senta aqui bem que agora nós vamos estudar aqui um negócio aqui entre nós, entendeu? Aí você vai lá, estuda e resolve essa questão aí com muita comunicação, muito amor, pra gente falar um pouco mais sobre família. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre família, viu? 9800-1425, você leva isso aqui para a sua casa. Agora, bom mesmo é falar com quem está em casa, né? Exatamente. Falar com quem está em casa e já tem gente participando aqui no nosso WhatsApp. Qual que é o número, Carol? Você que sabe decorar? WhatsApp 983-15-0249. Mas assim que o Cris chegar, eu já esqueço, viu? Que esse é o serviço dele, ficar lembrando de novo. Ah, é? Ainda bem que eu sou ruim de memória também, Carol. Daí ficou contigo esse negócio. Ficou muita negócio. coisa na minha cabeça, não posso. Ainda bem que você tem uma memória um pouquinho melhor que a minha. Mas vamos lá, joga na tela aí o primeiro comentário de quem que é. Comentário da Carla, de Minas Gerais. Olha só. Sou negra. Com respeito ao racismo, posso dizer que o mundo mudou bastante em relação ao tema, mas o preconceito sempre existiu. É uma luta diária e constante. Concordo com você, Carla. Olha lá, a Ariana, de Curitiba, Paraná, ela está falando o seguinte, olha, aqui no Sul é muito difícil ainda promover igualdade racial. Primeiro, nossa autoestima é muito baixa. Fomos levados a crer que não temos vez. Segundo, não temos representatividade expressiva na política, nas mídias, e por aí vai, né? Terceiro ponto, não sabemos nossa história, não temos uma unidade de enfrentamento aqui. O que eu faço é me olhar no espelho e me empoderar. Não tenho uma atitude conformada com as barbaridades que sofro no dia a dia. Ariana, você está de parabéns, é isso aí. Não tem outra forma, né? Eu acho que essa é a melhor maneira de você lidar com o dia a dia. Se você não está conseguindo um aglomerado, representatividade, vai seguindo aí que vai dar certo, viu? Começa com você na sua casa. É interessante que ela falou ali de fizeram acreditar, né, que não tinha vez. Isso é muito ruim. Você precisa ter autoestima, como o pastor Felipe falou aqui. E é interessante essa questão do Sul também, né, que até o professor até colocou aqui. Culturalmente é uma região também que não teve tanta representatividade devido até à colonização. Eu vi que ela estava ali na fotinho, filho e tal. Sabe o que você faz? Você lê história para o seu filho. Na hora de dormir, você lê história da Bíblia, que também é muito bom, viu? Eu faço isso com as minhas filhas. Aí, de vez em quando, eu jogo lá uma personagem negra que fez a diferença, entendeu? Aí você vai explicando para os seus filhos como é que funciona a história de um modo geral. Joga aí na tela a nossa interação. É bom demais te ouvir falar. Ah lá, pastor, veio lá da Zona Leste de São Paulo. João Carlos Bertolazzi. Olha o que ele diz. Eu nem vou arriscar falar o sobrenome dele. Chique, né? Sou morador da periferia da Zona Leste, onde a maioria é negra desfavorecida. O que vejo? Não há interesse de reparação e igualdade para o povo negro. Porém, eu tento mudar. Sou um vencedor dessa desigualdade. Sou negro, apesar do sobrenome. A gente nem conseguia ler o nome dele. Maravilhoso, Vamos parar com esse preconceito de nome aí, hein? É isso mesmo, que é nome chique, gente. Que é pra pôr, né? pode ter um nome chique. A gente pode ter um nome Bertolazzi. Bertolazzi. Eu acho que é Eu italiano, morei, eu morei no Cara sul de do ser Brasil italiano. 7 anos. Eu conheci vários Silvas brancos, então não tem esse negócio. Não tem isso. Não tem jeito, é brasileiro, né, gente? é Então é brasileiro. isso aí. Tem mais interações, produção? Pode jogar na tela aí, Olha ó. só, o Milton Oliveira. Eu vou ler essa, Carol, porque Vai minha lá. vista tá permitindo ler essa. As outras tinham umas que não dava para ler, não. Aquela que você leu eu não conseguia, não, mas Boa. essa eu consigo. O Milton diz o seguinte: não precisamos de um dia da consciência negra, branca, parda, albina ou qualquer que seja. Complemento aqui. Precisamos de 365 dias de consciência humana. Isso é totalmente verdade, como a gente falou até que no início do programa, é isso mesmo. não existe raça negra, raça branca, existe Só uma apenas raça, é a raça humana. Raça humana. A raça humana. raça Etnias diferentes. E a gente Sim. só precisa do Dia da Consciência Negra, viu, Milton? Por causa dessas desigualdades. E a gente precisa desse dia para a gente dar mais ênfase, sim, para que a nossa telespectadora ela tenha autoestima, sim. Aí eu não gostaria de ter, não. Eu gostaria de feriado, que eu amo feriado. Que a gente Mas eu gostaria de não ter um dia pelo histórico.
pela necessidade, entendeu? A motivação do dia é trazer realmente esse debate. Se não fosse essa data, a gente não estaria, talvez, aqui conversando sobre isso. O bom é que não E é precisássemos de ter esse Exatamente. dia, né, Sim. Luiz? E Eu acho que esse é o precisa- ponto que você quer isso. enfatizar. Exatamente. Em cima do que a Luísa falou, com muita propriedade, até porque eu sou fãzaço dela, né? A questão da data é importante porque se trata de um herói brasileiro e negro. É a questão de você ver num ser diferente, um herói. Porque quais são os símbolos de heróis que nós temos no Brasil? Nós só temos heróis brancos, de uma determinada predominação religiosa, classe social e ligada às Forças Armadas. Então, a ideia do 20 de novembro, além de ser tudo isso que a Luiz disse, também é você reafirmar no cotidiano que o homem negro que lutou contra a escravidão, numa sociedade extremamente igualitária, que Palmares se vivia com dignidade. Palmares foi levado ao estado de república, nós estamos falando de 1650 até 1695, que vive até os dias de hoje. Então, isso do porquê do feriado, porque se trata de você reconhecer um herói brasileiro que lutava contra injustiças. O que a gente quer é que daqui a um tempo mude só o título. Não precisa ser Consciência Negra, pode ser só o Dia do Zumbi dos Dia Palmares. Nacional do Zumbi dos Palmares. Aí nós vamos... Aí vai Assim tá como nós delícia, temos né? Tiradentes Exatamente. e tantos outros. Esse é o ponto. Mas agora nós vamos para um ponto bem interessante. Eu adoro dinâmicas aqui, viu? Porque aí eu só fico mediando e jogando a bomba na mão dos meus convidados. Adoro esse processo todo. Expressões que você precisa eliminar do vocabulário. Tô brincando, viu? Vou pegar leve com vocês. Vou só pegar mais difícil aqui para a Luísa. Ai, meu Deus. A Luiz joga Eu aquela. nem sei. Como diria o Aquela lá, professor Leandro Quadros, eu nem aquela sei qual é. capciosa. Eu vou distribuir aqui para vocês alguns envelopes. Já pode ir passando um para o outro aí, para os 3 convidados. E aí tem algumas expressões que a gente pode eliminar Esse é o seu, né? do nosso vocabulário. Não, pastor... Deu? Vamos deixar um Pega, pra pega. ela. Pega. Tá, quente. Pode começar com a Luíse? Pode Luíse, abrir? você vai mostrar para a Vai lá, câmera Luíse. 2. Vai ler e comentar. Vamos lá. Eita. Cabelo ruim, onde é que eu mostro aqui? Ah lá, câmera 2, aí no centro. Eu acho esse Parou. tema super preconceituoso. Quem fala sobre negócio de cabelo é A palavra cabelo já tá ruim para você, ofensivo, um tema ofensivo. Bom, para começar, eu quero perguntar o seguinte. né? O que é que ele te fez? Um cabelo liso aguenta química, água do sal, é de praia, né? Água salgada. Água do sal, é. Creme de cabelo, secador, o que mais, Carol? Que a gente já colocou? Tranças. Trança, Sim. ferro, porque olha, gente, tem um negócio chamado ferro, que eu não sei, professor, se você já pegou isso, acho que não. Claro né? que Você não. tem esses cabelos, Não, mas não, então. não. Tem um negócio que Era a gente no fogão. colocava no fogão e colocava no Pra cabelo. ficar em brasa. Eu passei isso no meu cabelo e ele Sério? tá Mas firme isso é um perigo, e né, forte cara? aqui. Não, tem as perigo era técnicas você certas, sair sem um cabelo arrumado. Isso era E ele perigosíssimo. aguentou tudo isso de tão bom que ele é. Ele é. Ele aguenta tudo. Eu falo para as minhas filhas, né? Mas ele fez mal para alguém? Como é que é, minha filha? é, Ele fez gente. mal para o seu cabelo? Tá denegrindo a imagem de Bom, alguma pessoa aí? gente, É uma coisa Não é ruim, muito não. preconceituosa, sim. É um debate que em outros programas a gente até já discutiu isso. E o cabelo realmente é um instrumento de autoafirmação. Tem algumas pessoas que me perguntam, por que você está alisando o seu cabelo? Eu, Claudinei, passei anos da minha vida sem saber como que era o meu cabelo. E eu passei pelo processo de transição, ainda estou nessa transição capilar. Hoje eu já sei qual que é o jeito do meu cabelo. E eu também tenho, hoje eu quero ter autonomia para decidir no dia que eu quero o meu cabelo crespo, no dia que eu quiser meu cabelo alisado. É o meu cabelo, minhas regras, eu que decido aqui como é que vai ser o meu cabelo. É isso. Agora, dizer que o cabelo é duro, ruim, você falar, ai, seu cabelo está esquisito, associar o cabelo crespo a um aspecto de sujeira ou discriminar as tranças. Gente, até um olhar. Eu posso contar uma experiência rapidinho? Não sei se eu tenho esse tempo, porque eu sei Tem que tá 30 segundos. então, porque uma vez eu fui para Santa Catarina com o Reginaldo e nós estávamos numa feira e todo mundo olhou pra gente. E ele usava a trança nagô, aquelas tranças raiz, e uma menina perguntou se ele podia tocar no cabelo do Reginaldo. Não, essa Ele frase não deixou tocar no é cabelo do Reginaldo. Ele excelente, falou, né? eu posso tocar? E a expressão era assim, eu posso tocar no seu cabelo? Com carinha de nojo. Então, às vezes, as pessoas têm que se tocar de que tá errado, cara. Manca, evita essa Exato. frase, viu? Evita, Ó, tá? para você tirar do seu vocabulário, viu? Evita essa frase. Vamos lá, Pronto. professor, qual que é a sua aí? Pronto, O meu- desabafei. Eu tenho que mostrar, acho que é ali, né? Não sei onde é que é. Inveja Inveja branca. branca, mentira branca, né?
Bom, Taconado. Popular. inveja é inveja e mentira é mentira. A Bíblia diz que não tem cor. Isso aqui são coisas repulsivas, né? Não existe isso aí, inveja branca como sendo uma inveja boa, né? E a mentira branca como sendo uma coisa aceitável, né? Espiritualmente falando, dentro do contexto cristão, isso não existe, né? É para lá de... Não é nem questão de preconceito, isso é uma questão absolutamente Religiosa, imoral. até. Imoral, Moral. exatamente. Ney, contigo. Tá na mão a frase. Não sou tuas negas. Eita, se fala muito, né? Expressão, né? Então, essa expressão, não sou tuas negas, elas nos traz a repensar todo um processo histórico de dominação do branco sobre toda a população que foi escravizada, né? Que Como eram propriedade. especificamente as mulheres negras. E né? especialmente, ela traz também o debate sobre a questão do machismo e do feminismo, como a mulher, né, num nível de inferioridade, o que já está provado, né, que são todas superiores. A mulher negra, por sinal, ela é o ser humano, né, dessa leitura, que mais avança em todos os sentidos no Brasil nos últimos 15 anos. Se tem um tipo de pessoa, de gente, a pessoa que está assistindo aí, que mais cresceu nesses 15 anos, né, no aspecto econômico e de luta, e que é protagonista de tantas coisas, são as mulheres negras, as nossas manas. Então, quero mandar um salve para nossas manas por isso. Mas também nós não podemos dizer que, com todo esse avanço e com o acúmulo de desigualdade de 350 anos, que os indicadores ainda não são favoráveis, quando nós cortamos, por exemplo, na questão da violência, né? Enquanto houve uma redução, né, com a Lei Maria da Penha, de mulheres brancas vítimas da violência, com as mulheres negras continuará aumentando. E isso é muito pelo nosso cotidiano. Não sou suas negras representa esse machismo explícito numa frase de puro preconceito racial. E, além disso, também a mulher negra sendo tida como símbolo sexual. Exatamente. O que também é um preconceito, é machismo também, e é abusador, certeza, entendeu? Com certeza. A mulher negra como estereotipada como um símbolo sexual. Então, vamos parar com isso, por favor. Pega todas essas frases aí que você ouviu, outras que você já está pensando e relembrando aí. Esquece que ou joga fora. você pode ter dito isso e não ter entendido que pode ser uma questão aí racista, etc. Então você pega tudo isso, joga fora no lixo e acabou, né? Vamos seguindo Carol, assim. aqui passa muito rápido o programa, já terminou. Gente, é isso aqui. Eu falei pra Olha, você. e eu gosto Não muito assustar. das expressões salve que ele falou, então um salve pra você aí de casa. Salve. Tem muita gente que manda É comentário que é e falou assim, São um Paulo. salve pra vocês. Então um salve pra galera que tá assistindo a gente aqui do Sudeste e pra galera do Nordeste eu mando um cheiro. Aí sim. Aê! Salve, um cheiro. Um salve, um cheiro. Muito obrigada pela contribuição, professor, por estar aqui conosco. Obrigado. E eu quero, então, agradecer a minha aluna angolana que me deu o tecido para fazer essa camisa Legal. e a minha mãe por ter feito. Muito bom, obrigado. As mulheres da vida As dele. mulheres. Obrigado, Luiz, pela sua presença. Lembrando que Luiz, hoje à noite, 6h45, no Revista Novo Tempo, uma matéria muito especial aí com ela. Gente, é um prazer estar aqui com vocês, viu? E para falar de um tema que é tão importante para a sociedade, particularmente para mim. Quero aproveitar também para mandar um beijo, um cheirinho para a maninha que está me assistindo, mandou uma mensagem aqui, e para minha tia Rita e meu tio Péricles, que também estão assistindo lá de Salvador. Opa aí, ó. Opa aí, ó. Ney, muito obrigada por atender o nosso convite, por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, eu quero mandar um abraço bem gostoso para Grace, que na verdade era para ela estar aqui, mas está dando aula e foi Não, é para mais você estar aqui. Deus, né? E eu quero mandar um abraço para todos os professores, os colaboradores da Uniafro Brasil, da Afro Norte. Quero mandar um abraço para a Thay, que deu todo aquele apoio na produção. Agradecer você e dizer que vivemos em harmonia na luta constante contra o preconceito racial, contra o racismo e contra a discriminação. Numa sociedade justa e igualitária. E que nós temos a receita. A receita é fazer. Nós estamos fazendo lá na Rua Sebastião Húmel, 780, no coração de São José dos Campos, no nosso núcleo da Uniafro Brasil. Estamos abertos, de portas abertas, para qualquer um quiser estudar,
a pessoa que sofrer racismo e precisar de um apoio psicológico, é só recorrer nos também. procurar Tá lá. passando, enquanto você tá falando, tá passando bom? todos os Nós dados estamos aí, aí. informações. Salve, salve, um cheiro. Estamos juntos. Um salve para você, Ney. Salve. Pastor Felipe Amorim, o que você tem para a gente aí hoje? Muito bem, a gente conversou aqui, hoje é o Dia da Consciência Negra, é um dia importante para o Brasil, mas eu queria convidar todos nós aqui e você que está em casa a desenvolver outra consciência nesse dia, a consciência cristã. E por que eu falo da consciência cristã? Porque na consciência cristã não existe preconceito, não existe discriminação, não existe racismo. E eu quero ler um texto para você aqui, está em Gálatas, no capítulo 3, nos versículos 26 a 28, diz assim: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois em Cristo foram batizados e de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E eu acho que se esse texto fosse escrito nesse período que a gente vive, ele teria acrescentado aqui, não tem nem preto, nem branco, porque quando a gente tem a consciência de Cristo, a consciência de que nós somos irmãos, filhos de Deus, a gente sabe que nós não temos autorização para classificar as pessoas de melhores ou piores, porque elas têm mais ou menos melanina na pele, ou porque elas têm mais ou menos dinheiro no banco, ou porque elas estudaram mais ou estudaram menos. Do ponto de vista cristão, a partir da cosmovisão cristã, não existe essa diferença. Eu fico pensando, a partir desse texto, que quando Deus olha do céu, Ele não diz assim, lá vai meu filho negro, lá vai meu filho branco, lá vai meu filho pobre, lá vai meu filho rico. Ele só diz assim, lá vai meu filho. Porque do ponto de vista de Deus, todos nós somos igualmente amados. Então, você, eu e nenhum de nós temos autorização de Deus para fazer discriminação por questão nenhuma, porque todos nós somos iguais e amados por Deus. Muito bem, olha, é muito importante a gente saber que a gente tem esse amor incondicional por cada um de nós, né? Agora, amanhã nós vamos falar de um tema bem interessante, nós vamos falar sobre a carga mental das mulheres. Que tem a ver com o amor incondicional, porque olha, ou pessoa, ou ser humano para amar incondicionalmente são as mulheres, principalmente as mães, aquelas Olha, que se é dedicam. trabalho, olha, é trabalho, é estudo, é filho, é educação, é marido, aquele negócio, a gente, quando chega em casa, começa o segundo, terceiro, quarto turno, Carol, não você já dá nem para percebeu respirar. que muitas vezes você percebe que parece... Por que será que as mulheres parecem mais cansadas que os homens, será? Exatamente, amanhã você vai descobrir, entre outras coisas aí, por que essas mulheres estão tão cansadas? Será que está Exatamente. pesada a carga para elas? Será que elas precisam de um milagre? E por falar em Precisa. milagre, hein? Nós temos aí o Anjos em Ação chegando, viu? Dia 30 dia de 30? novembro, Que 8 da horas? noite, um programa falando sobre milagres. 30 de novembro, um sábado à noite, às 8 da noite. Você não pode perder, viu? Uma grande programação de histórias importantes. Um abraço para você, o Entre Um Família abraço. fica por aqui. Amanhã a gente se encontra às 2h30 da tarde. Até mais.